princípios de sabedoria de vida para melhor viver daquilo que Deus entende para a nossa vida. E nós chegamos hoje no capítulo 5 de Eclesiastes. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos, pensar do 1 ao 7. Então, leia comigo o primeiro verso 1 do capítulo 5 de Eclesiastes para a gente poder entender mais essa medida. Já falamos tanta coisa, hoje tem mais um. Vamos ler só o verso 1 do capítulo 5, que diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Amém? Senta aí no teu lugar, vamos começar a pensar um pouco aqui, nesse nosso propósito de construir sentido, né? Já é o nosso 5º encontro. Rememorando um pouquinho para vocês, nós já vimos que esses textos, sobretudo Eclesiastes, é um texto escrito, o Coelete, né? Um texto escrito por um pregador a uma igreja, um pregador a uma assembleia, exortando sobre preceitos de sabedoria de vida, sobre princípios importantes para que a vida flua, né? Dentre os muitos assuntos que nós já vimos, já passamos, nós entendemos do trato adequado que nós temos que dar ao uso do nosso tempo. Isso é tão importante para o Senhor, não desperdiçar tempo, nem jogar tempo fora, mas saber aproveitá-lo na medida. Nós já percorremos caminhos que nos levam à vida, nós já falamos disso, e ainda nós entendemos sobre a tolice que é imaginar que nós vamos conseguir alguma coisa nessa vida sozinhos, né? Já falamos disso também, tantas outras coisas. E hoje o pregador quer nos ensinar sabedoria importante, necessária, para quando nós formos oferecer um culto devido ao Senhor. Esse primeiro momento do capítulo 5 quer falar da nossa relação com a casa de Deus e com Deus. A intenção desse momento é nos ensinar a importância do temor ao Senhor. Isso é algo que eu acho que precisa ser muito considerado, porque vivemos um tempo que isso tem se perdido. E aqui o texto vai falar da igreja para a igreja, dentro da igreja e sobre as coisas da igreja, né? Veja, como eu não acredito que é possível, pode ter gente que acredite, pode ter gente que ensine isso, eu não consigo acreditar que exista sentido na vida sem o Deus que criou a vida. Para mim, a grande fonte de sentido da vida é Deus. Eu não consigo encontrar em outro. E eu também não acho possível encontrar sentido na vida sem o temor devido diante dele. Afinal de contas, não basta ir até o Senhor, mas nós temos que ir de forma temerosa e respeitosa. É isso um pouco que o texto vai nos falar hoje, palavra de Deus. Por isso, tem um texto, um provérbio lindíssimo que eu li semana passada, Provérbios número 9, versículo 10, que diz algo maravilhoso. Que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa com isso. E o conhecimento dele, do santo, é o entendimento que nós precisamos. Como é que começa tudo? Com esse temor, com essa reverência diante do Deus que quer nos dar o sentido e as razões para viver. Então, sábio é quem não se apresenta diante do Senhor de qualquer forma, mas chega lá com todo o temor e todo o conhecimento que nós podemos adquirir dele é o que vai nos dar entendimento para poder viver. Percebe aqui a importância disso? Então, nós temos que falar. Então, neste momento, o pregador aqui, o Coelete, dedica palavras de sabedoria e entendimento que dizem respeito a nós que frequentamos a casa de Deus. Nós que aqui estamos. E nós que quem está nos assistindo também. Ele começa já falando como nós devemos agir quando nós vamos à casa de Deus. Começa bem assim na cara. E na época, a casa de Deus aqui é o Templo de Jerusalém, ok? É o contexto de vida dele. Lugar em que se frequentava para fazer as suas orações, mas lugar também que se frequentava para levar os seus sacrifícios, para conseguir o perdão dos seus pecados. Mas a gente hoje, o Templo de Jerusalém não existe mais, a gente tem que ampliar isso. E a pregação aqui, então, é para como nós temos que nos portar dentro da igreja, né? Guardadas as devidas proporções. Porque o texto diz: quando você for ao santuário de Deus, quando você for à igreja, seja reverente. Isso é algo que para nós é certo, está tudo bem, a gente já sabe disso, mas nós temos que entender um pouco isso. Outra versão diz assim, vigie o seu pé quando você entrar na casa de Deus, ou guarde o teu pé quando você entrar na igreja. E eu
quero entender um pouco isso, dando a entender aqui de cara da importância da gente prestar bastante atenção como age alguém quando está dentro da casa de Deus. Observe que o foco aqui, ele está olhando, o ensino aqui, o foco não é o lugar. Apesar de ser importante, a casa que a gente se reúne para adorar o nome do Senhor, a casa de Deus é importante, mas a importância mesmo aqui é sobre o que se fará quando estiver lá dentro. Percebe? Nunca perca de vista que tudo que nós estamos falando nesse momento são coisas que precisam estar em nós, preocupações, ensinamentos, que vão nos preencher e nos dar razões para fazer o que nós temos que fazer. Isso aqui significa que a questão não é somente ir à igreja, mas é o que fazer quando for. Porque às vezes a gente acha que porque vai na igreja resolve tudo. É porque dentro da igreja nós podemos sim exaltar o nome do Senhor, nós podemos glorificar a Deus, atraindo para nós as bênçãos que daí vem, está tudo bem, mas nós também podemos estar dentro da igreja, e o texto, aliás, aqui fala daqueles que estão dentro da igreja, que agem direito e os que não, todo mundo dentro da igreja, porque nós podemos também, de uma forma equivocada, descuidada, estar dentro da igreja buscando interesses indevidos, por exemplo, e aí aqui é um problema, e com isso atraindo talvez maldições, ou a vida não dá certo, sei lá como é que a gente chama isso, cada um dá o nome que quiser. Percebe? Mas assim, é muito claro aqui, quando você for à casa de Deus, não faça como aqueles que vão, e vão pelos motivos errados. Por isso o pregador começa o ensino aqui, alertando, tome o cuidado com o que você faz diante de Deus. Significa que a questão então não é somente ir, mas ir pelas razões certas, tomando as atitudes devidas, corretas. Amém? Isso é fundamental. Eu já arrisco dizer aqui da importância, acho muito relevante isso aqui, haja visto, nós que vivemos hoje nesse contexto evangélico, com milhares de pessoas frequentando igreja pelo mundo aí, o negócio que mais tem no Brasil, isso está farto, né? E nós podemos já pensar assim, mas que bom, né? Maravilhoso, é bom mesmo estar na igreja, que ótimo. Sim, mas o que esse texto me desafiou muito é que não adianta somente frequentar, não adianta estar na igreja, tem que saber as razões, tem que saber o que procura lá dentro, tem que saber principalmente o quanto é fundamental o temor e a reverência de ir e de estar, e que nós temos que demonstrar quando nós lá estivermos. Porque está na igreja, todo mundo está aí, eu arrisco dizer que o diabo dá uma frequentada lá de boa. Mas nós temos que entender, na casa de Deus nós não agimos de qualquer forma, porque todo o temor, toda a reverência são poucos ou quase nada, quando nós decidimos nos colocar nesse lugar que é chamado a casa de oração, lugar de falar, mas lugar de ser ouvido pelo nosso Deus. E eu digo isso já no começo aqui, vamos ler um pouco mais, porque eu, não sei como você vê isso, eu tenho assistido ultimamente, até meio estarrecido assim, os testemunhos. Por exemplo, nós assistimos outro dia, assim com essa cara, né? O documentário Apocalipse dos Trópicos, não sei se quem já assistiu, mas quem não assistiu, assista, porque é bom. E ficou muito claro todo o processo de manipulação das igrejas para atender interesses políticos da liderança. Isso é muito claro. É uma coisa assustadora. Assusta a falta de temor, assusta a falta de reverência para usar o nome do Senhor, para dizer em nome de Deus, diante de Deus, é um absurdo. E a gente precisa estar atento com essas coisas, porque diz respeito à nossa vida, ao nosso sentido, diz respeito à nossa espiritualidade. Por exemplo, no último dia 1 de julho, notícia: culto termina em confusão com homem armado e briga por traição do pastor. Vocês leram isso? Em Joinville? Não leram. Vocês não são fofoqueiros igual eu? Fica vendo lá notícia de crente na internet. O culto que era para adoração acabou em prisão. Legal, né? Irmão, o que você está fazendo com essa arma aí? Não, eu tenho porte. Dentro da igreja, com revólver na cintura. Uma igreja aqui vizinha nossa, uma cidade vizinha, aliás, a igreja que congregava grandes amigos meus, assim, amigos do tempo da faculdade. O pastor morreu, mas antes de morrer, ele alterou o estatuto e ele colocou o genro dele como pastor para substituir isso, mas só que ele não avisou ninguém. Adivinha, o homem morreu. E o genro foi lá com o estatuto e falou, bom, eu assumo aqui. Os caras falaram, não. Uma decisão que ele tomou sem comunicar a liderança. Adivinha o que virou a igreja? Uma igreja conhecidíssima. Guerra.
O pastor trancou a igreja no dia do culto, e os irmãos fizeram culto na calçada. Lindo, né? Olha que beleza. O nome de Deus acabou na calçada, na justiça e na delegacia. E eu fico olhando, isso está dentro da igreja? Em Belo Horizonte, outro dia, uma das congregações de uma igreja grande resolveu ser assim, independente, sabe? Os irmãos de uma congregação, que era forte, que resolveu se desligar da sede para seguir o seu caminho próprio. Está tudo bem, faz parte. Acontece que durante o culto, o pastor presidente lá da sede foi lá, meteu o pé na porta da sala pastoral, estourou a porta, arrombou e queria a chave, porque ele ia trancar a igreja e expulsar todo mundo do culto. Vocês têm que ser fofoqueiro igual eu, é legal. Vocês vão dar muita risada. Essas coisas aparecem lá, né? Eu não sei se o diabo fica me cutucando, mas eu fico vendo isso e eu falo, Jesus do céu, eu estou falando de quem? Eu estou falando do povo que tinha que ir num lugar de oração com todo o temor, com toda a reverência, com todo o respeito. Meu irmão, as notícias vastas dizem respeito a brigas enormes por poder, por dinheiro, dentro da igreja. E eu fico olhando tudo isso, líderes manipulando a mente das pessoas, porque tem sonhos de dominação, de que está no poder, quer dominar o mundo. A pergunta que se faz é, esse é o tipo de atitude que se espera encontrar dentro da casa de Deus? Eclesiastes veio chamar nossa atenção sobre a importância do temor e da reverência necessárias com essa casa, que é chamada casa de oração. Isso é muito sério, porque todo o temor do mundo é pouco. As pessoas estão perdendo um pouco, sabe? Nós estamos aqui adorando o quê? Quem é que veio conosco aqui nessa noite? Qual é o tamanho disso? Quem é Ele? Eu não sei como é que as pessoas estão vendo. Diante dessa confusão, que eu acho que tem se tornado a igreja evangélica, a Eclesiastes vem nos lembrar que quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos, que estão lá na igreja, oferecendo sacrifício, sem saber que estão agindo mal. Está todo mundo dentro da igreja. Quem está lá querendo ouvir dos tolos, loucos, idiotas, que estão lá oferecendo um sacrifício que na verdade Deus não recebe. Veja, o que realmente é importante na casa de Deus, aqui, segundo esse versículo, ouvir. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que quem está oferecendo sacrifício em vão. O importante é ouvir. Lembra de Isaías 55 no domingo aqui? Que o Senhor falou claramente? Ouvir é melhor do que estar na igreja como tolo oferecendo algo, mas está ignorante porque não se dá conta de que está agindo mal diante de Deus, porque o seu sacrifício não serve para o Senhor. Por quê? Ele vai ensinar. Entende aqui? É muito comum que as pessoas frequentem a igreja, a casa de Deus, oferecendo sacrifício, esperando o quê? Deus espera sacrifício de alguém? Já pergunto. A gente gosta de oferecer sacrifício. Aí o pessoal do louvor oferece um sacrifício de louvor. Deus... Acho que quando o sacrifício... Se louvor é um sacrifício para você, eu não quero ouvir. Deus não precisa de sacrifício de ninguém, querido. Oséias 6,6. Não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Não me interesso apenas em sacrifício. O que eu quero é que vocês me conheçam, diz o Senhor. Não quero ninguém, ai Deus, está doendo. Não preciso disso. Quero que vocês me conheçam de verdade. Portanto, meu irmão, minha irmã, queridos e queridas, dentre as muitas atitudes que demonstram todo o nosso temor, nós temos que nos aproximar do Senhor de uma forma reverente, ouvindo mais e melhor. Diferente de quem vai lá achando que tem que oferecer algo para barganhar com o Senhor, que é o que está mais comum hoje em dia. Sabe uma troca? Eu vou fazer tal coisa porque eu vou receber outra coisa. Isso é ignorância de quem não conhece o nosso Deus. Deus não frequenta a igreja achando que vai oferecer algo para o Senhor, para conseguir algo em troca. Sacrifícios. Presta atenção. Essa é a essência de quem age mal diante de Deus, porque tudo que Ele espera é um coração misericordioso que se achega a Ele com ouvidos atentos, reverentes e respeitosos. Percebe aqui o querer do Senhor? Para Deus importa mais ouvir do que falar. A minha mulher é maldosa, e ela tinha sempre, que nós aprendemos isso, que Deus, na sua sabedoria ampla e maravilhosa, fez o ser humano com duas orelhas e uma boca só, né? Por quê? Porque nós temos duas oportunidades de ouvir e uma só para falar, ok? Ponto. Sabedoria bíblica. Porque essa preocupação do pregador aqui com a primazia dos ouvidos, em deprimente da boca que fala. Por que isso é tão importante?
inclusive reafirmando domingo. Verso 2. Por quê? Nós temos que nos preocupar com isso. Porque não seja, verso 2, precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Pentecostal um pouco fala que só o diabo, né? Eu recebo essas coisas e fico preocupado. Outra versão diz, não seja precipitado com a sua boca, com o que dizer, nem apressado em fazer promessas diante de Deus, porque Ele está nos céus, você na terra, por isso fale pouco. Sabedoria. Nós temos aprendido aqui que nós servimos a um Deus que fala, não é isso? Que ótimo. Entretanto, hoje o pregador está nos ensinando que não só ele fala, nós também falamos. Nós falamos com Deus. Ótimo. Falamos com Ele quando? Quando nós oramos. Falamos com Ele quando nós oferecemos um louvor para Ele. E falamos com Ele até quando nós fazemos promessas. Assumimos compromissos com o Senhor. Alguém aqui já fez promessa? Essa coisa de católico é nada. Crente faz também. Dá outro nome, né? Mas é a mesma coisa. Vou te falar hoje que vai dizer aqui, dá outro nome. A sabedoria ensina aqui que nós temos que ser cautelosos com o que nós falamos. Porque Deus está no céu, em uma outra realidade, em um outro contexto, bem diferente, e nós aqui na terra, réis mortais, e Deus não pode ser abordado de qualquer forma, com qualquer palavra, de qualquer jeito. Deus não é um qualquer, não. Nós não podemos dizer por dizer. Nós não podemos dizer coisas que não vamos honrar. Isso é importante. Então, o ensinamento aqui é sermos cuidadosos para não sermos precipitados ou apressados, falando o que vem na cabeça ou no coração. Na verdade, aqui, essa recomendação é mais do que interessante, porque está dizendo para quando nós estivermos dentro da igreja, o texto lembra, dentro da igreja, fala pouco. Fala pouco. E isso aqui é interessante, porque é a atitude que a gente chama de adequada dentro da casa de Deus. O ouvir é mais importante do que falar, e lógico, nós vamos falar porque não tem jeito, porque a gente fala mesmo, mas o nosso falar tem que ser sempre moderado. Na mesma exortação que Jesus Cristo fez, quando Ele nos ensinou a orar em Mateus 6. O que Jesus disse quando vocês forem orar? Mateus 6, 7. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Sabe essa tradição de igreja que a gente vem que fala, não escuta ninguém, fala, é doideira? Pois é, isso é um pouco antibíblico. A sabedoria vem nos ensinar hoje a qualidade das nossas orações é mais importante do que a quantidade das nossas orações. A qualidade do que nós falamos é mais importante para o Senhor do que a quantidade daquilo que a gente fala. Para Deus, a questão não é a quantidade das coisas ditas, mas é a substância do que é dito. Jesus Cristo não fica repetindo igual um tagarela. Fala duas palavras, mas palavras que tenham substância. Frases decoradas, sabe? Tudo posso naquele que me fortalece. Palavras repetidas, sem a verdade do coração, melhor não falar nada. Melhor, porque é melhor não falar nada do que falar por falar. Veja, agora pensa no contexto desse pregador, falando para uma pessoa que vai na casa de Deus, levar o seu sacrifício para conseguir de troca o perdão dos seus pecados, falando muito, mas falando por falar, falando até o que não deve, falando demais, e não mede com temor diante de quem está, ou com quem é que está assumindo compromissos. Tudo isso vai gerar danos espirituais. Verso 3. Pois assim, como as muitas preocupações geram sonhos, o falar demais geram palavras tolas. Quem fala demais fala o que não deve. O problema que são as muitas preocupações, porque as pessoas, quando se preocupam, se ocupam previamente com muitas coisas, está ocupando excessivamente a sua mente com coisas que não tem que se preocupar. Às vezes tem coisas que quer ter, e por isso sonha em ter, mas está sonhando com coisas que não tem, enquanto o que tinha que fazer não faz. Porque sonho é sonho, sonho é bom sonhar, mas realidade é realidade. E por isso a gente fica ocupado excessivamente com coisas que ainda não aconteceram, ou como nós estamos sonhando, e isso é perda de tempo, assim como falar demais é perda de tempo. Isso causa dano. É o dano causado porque quem não sabe controlar o seu muito falar. O falar em excesso gera palavras tolas, diz o texto. Fala demais, Renato Russo, fala demais porque não tem nada a dizer. Né? O Índios lá do Renato Russo. Fala demais porque não tem nada a dizer. E aqui tem um problema.
Para Deus isso é um problema. Diante do Senhor isso não serve. E nós temos que tomar medida, porque a palavra de Deus afirma em Salmo 139, verso 4, uma coisa que você conhece e gosta, que ainda a palavra não chegou na minha boca, e tu, Senhor, tu já conheces todas elas. Quem somos nós para essa falação doida diante de Deus? Às vezes no nosso calar, meu irmão, no nosso escutar, na nossa reverência, no nosso respeito diante do Senhor. Eu estou cansado desse negócio de fazer parte de oração, em que, irmão, uma vez eu estava celebrando um ofício fúnebre, vou ter que falar. E aí a igreja o pessoal era católico e me colocaram lá para celebrar o ofício, eu era pastor, e aí o pessoal já, pastor, já, né, esse negócio, eu odeio esse negócio. E aí eu chamei as pessoas para orar o Pai Nosso. E vocês sabem que tem um conflitinho no Pai Nosso, né? E aí eu comecei a orar, mas as pessoas começaram a gritar na minha orelha. E eu parei de orar e deixei eles gritando. Porque assim, eu não preciso gritar na sua orelha para orar a Deus. Eu preciso falar com... Eu posso falar em voz alta? Lógico que eu posso. Eu posso falar em voz alta? Lógico que eu posso. Tem problema. Eu tenho toda a liberdade do mundo. O judeu ora em voz alta. É assim que eles fazem. Aliás, o texto foi escrito por causa disso. Mas nós temos que entender a medida disso. Porque às vezes a gente quer falar para mostrar para os outros que nós estamos orando. Aí Jesus fala, opa. Então veja, eu acho que a exortação aqui é mais do que importante, querido. Porque a sabedoria diz respeito à atitude adequada quando se vai à casa de Deus. E por temor e reverência, fala pouco, diz o texto. Ou fala o necessário, porque você tem temor e sabe que no muito falar só vai produzir palavras tolas. A pessoa fala demais em casa, no serviço, fala com os amigos, está tudo bem, cada um fala o que quiser. Mas diante do Senhor, de antemão, sabe que as palavras que sairão da sua boca, Deus sabe, mesmo antes de sair, Deus já sabe. Então, melhor não. Vamos ser mais comedidos. Melhor pensar antes de dizer. Segundo o pregador aqui, quando a pessoa fala demais, ela fala tanto que chega uma hora que vai falar o que não deve. Por isso, existe sempre, sabe aquela desculpa, eu falei sem pensar? Se falou sem pensar, porque falou demais. Falou sem se controlar. Portanto, se nós temos que tomar cuidado com o que nós dissemos quando nós vamos à casa de Deus, melhor é ouvir mais do que falar, nós também temos que tomar cuidado com aquilo que nós dissemos a Deus, né? A Deus, isso é importante demais. E eu lembro aqui de uma música antiga na igreja, aliás, eu lembrei disso hoje. A gente congregava numa igreja e tinha um pastor lá que era engraçado. E tinha uma música que a gente cantava, sabe aquela Poder de Filho lá? Eu vou levantar os meus olhos. Lembra? E a gente cantava essa música, e era bonita, né? A gente cantava, tá? Um dia ele falou, irmão, você já percebeu que a gente canta essa música? Eu não consigo cantar essa música, não. Porque tem uma frase lá que fala assim, e se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar, porque veio de tuas mãos, leva tudo. Mas deixe-me apenas o meu coração, porque foi onde o Senhor colocou a mão e me curou, me dá poder de filho. E ele falou, quer dizer, será mesmo que está tudo bem? Deus vai levar tudo mesmo e vai estar tudo bem? Você está cantando isso para o Senhor. Deus pode levar, então você vai ficar bem? Já pensou nisso? Um dia ele me falou isso, eu falei, será que você tem razão? Vai que Deus leva tudo, aí lascou, né? E eu estou falando, pode levar, Deus. Cuidado com o que a gente canta. Uai. Né? Então eu lembrei dele, o saudoso Geraldo. E o pregador aqui aconselha, então, a estar atento quando falar com Deus. Porque por muito falante acaba falando besteira. Fala com temor, sabendo que é com Deus. E Ele é soberano sobre todas as coisas. É com Ele que nós estamos falando. Principalmente, algo que é muito comum na igreja evangélica. Que aí a gente fala mal dos católicos, mas a gente se lasca. Porque a gente faz voto. Católico faz promessa. A gente faz o quê? Já ouviu isso? Ah, eu fiz um voto com Deus, pastor. Quem já fez voto aqui? Confessa. Denise já fez voto com Deus? Ah? A gente reclama, mas a gente faz voto com Deus. Pastor, eu vou fazer tal coisa todo dia, 3 horas da manhã, porque Deus vai me abençoar. Estou fazendo um voto com Deus. Lê o verso 4 para você ver. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Outra versão diz, quando você prometer algo a Deus, não demore em cumpri-lo, pois Ele não se compraz dos tolos. Aqui nós estamos conectando nessa frase todas as preocupações anteriores. Por quê? Porque ir na igreja, oferecer algo a Deus como se fosse um sacrifício, orar com muitas palavras, e tudo isso fazendo parte, tudo isso querendo retribuição de Deus. Sabe, voto? Querendo que Deus recompense, dê minha oferta, Deus vai me retribuir. No judaísmo, é muito comum fazer voto.
Fazer promessas a Deus em troca de algum benefício. Isso é comum na região deles. Mas a gente parece que tomou isso como medida para nós também. E a gente acha que Deus age assim. Me comprometo com o Senhor em tal coisa e Deus vai me ajudar a casar. Vou fazer um voto com Deus e Ele vai me dar um emprego. A gente é isso aí, sim ou não? O pregador que está nos... Aliás, essa frase dele, ele está reproduzindo um versículo do Deuteronômio 23, que no Deuteronômio diz assim, ó, quando você fizer algum voto ao Senhor, o teu Deus, não tarde em cumprir, porque o Senhor, o teu Deus, certamente vai requerer de ti, e em ti haverá pecado. Ele está reproduzindo aqui o que está no Deuteronômio. Porque a questão nesse contexto aqui, de atitudes de quem fala demais, é o perigo de assumir coisas diante de Deus, mas não cumprir, ou não pensar no que assumiu. Segundo Eclesiastes aqui, falar com Deus que vai fazer algo e não fazer é loucura. O Deuteronômio diz que é pecado. Portanto, o sábio conselho é, cumpra as promessas que você fez. Mas está difícil, não importa, cumpra. Óbvio que isso serve para qualquer contexto, né, de vida. Porque, eu queria dizer para você, não dá para fazer nada com ninguém que não honre as palavras, né, honrar as suas palavras. Quem é que gosta de gente que não honra as suas palavras? O mundo vive de honra. Agora, imagine o Senhor. Antigamente, eu sou de um tempo que dizia que se você pode fazer um negócio com crente, pode escrever no papel do pão, que ele vai cumprir, porque crente é homem de palavra. Crente honra o que fala. Agora, eu quero dizer para você, hoje, infelizmente, está difícil. E nós estamos difíceis diante de quem? Diante de Deus. Honrar a palavra que disse. Se no contexto secular isso é muito importante, o que? Ter palavra, imagina para o Senhor. No versículo 33, o mesmo texto de Deuteronômio, 23, 33, diz assim, ó, faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez a promessa, espontaneamente, ninguém te obrigou, o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Se você quis, se você fez, se ninguém te forçou, então vá lá e faça tudo para cumprir. Portanto, na casa de Deus, diante do Senhor, se prometemos algo, nós precisamos. Se nós dissemos que vamos fazer, nós vamos fazer. Se nós falamos que nós vamos lá ajudar, nós vamos lá ajudar. Se nós fizemos um voto, posso fazer? Pode. O povo aqui fazia. Mas o meu conselho é, pensa bem. Porque Deus não obriga ninguém. Primeiro, não existem situações de barganha com o Senhor. Pensa bem o que você está fazendo. E Ele não faz nada porque nós fizemos algo por Ele. Pelo contrário, nós não fazemos por merecer. Tudo que Ele faz por nós é por graça. Então não ache que você vai fazer voto, não perca o seu tempo que Deus vai não. Deus vai fazer por você mesmo sem merecer. Nós temos que saber nos prostrar diante do Senhor. E depois, porque assumir algo diante de Deus, depois não honrar, é melhor não fazer. É melhor não assumir. Verso 5. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Entende aqui? Entende aqui a questão diante de Deus? Entende? Porque Deus, por Deus, não obriga ninguém a nada. Você não é obrigado a vir na igreja, você não é obrigado a nada. O que Deus me obriga a quê, pastor? Nada. Absolutamente. Ele vai me amar? Vai. Se eu não fizer nada disso, Ele vai me amar? Vai. O problema de tudo que nós fazemos diante de Deus, na igreja, nós ouvimos palavra, nós nos envolvemos com a palavra, é porque nós precisamos, e não Ele. Nós precisamos, senão a gente morre. Mas o Senhor não nos obriga. Deus é profundamente respeitoso. Ele não nos cobra nada. O problema, portanto, é quando nós assumimos diante dEle que nós vamos fazer alguma coisa ou não vamos fazer, e se nós falamos de livre e espontânea vontade, segundo o texto aqui, nós assumimos uma obrigação, nós precisamos cumprir, já que nós quisermos. Temor o nome disso. Portanto, veja, quando nós vamos à casa de Deus, quando falamos com o Senhor, é importante medir bem aquilo que nós falamos, nós não podemos falar demais, depois assumir coisas que nós não podemos honrar, porque isso atrai mal sobre nós. Desanda as coisas. Verso 6. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Outra versão diz, não permita que sua boca lhe cause mal. Ou seja, essas atitudes impensadas diante do Senhor nos expõem ao mal. Por quê? Porque Deus castiga? Não. Deus não faz mal para ninguém. O Senhor é o bem supremo. Não se preocupe com isso. Mas é a nossa própria boca que nos faz pecar. É a nossa própria... Somos nós que atraímos o mal para a nossa vida, não é o Senhor. Eu quero que você entenda isso. Observe que depois que
que fez, não adianta achar justificativa, porque não imaginei que fosse assim. O texto diz aqui, o meu voto foi um engano. Eu estava enganado. Não, depois que fez, a sabedoria do pregador diz que essas desculpas só conseguem irritar o Senhor. Irritar. Por que isso? Verso 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Nós temos que entender, outras versões dizem, pois tantos os muitos sonhos como as muitas palavras são futilidade, por isso tema ao Senhor, tema a Deus. Então veja, o povo que vai na casa de Deus ofertar a sua adoração a Ele, o povo que abre a sua boca e fala com Deus, e dele precisa para viver, precisa ser movido pela máxima, essa máxima que é a mais importante, é um povo movido pelo temor do Senhor. O que é temer a Deus? Percebe? Aqui tem um caminho que não é o lugar que você vai, a casa, como os judeus achavam, não é a casa, o lugar que é o importante aqui, não é o lugar que é digno de temor, mas é o Deus que é adorado no lugar. Porque às vezes a igreja não é a igreja, é o Deus que está dentro da igreja que é digno de temor. Não é aqui porque é aqui, mas é o Deus que se manifesta aqui na tua vida, é esse que é importante. Da mesma forma, não é a nossa religião que importa, mas é o temor e a reverência que nós temos diante do Senhor. Porque a gente acha que porque a gente é evangélico, então nós estamos só. Mas não é, não adianta ser evangélico se não tem esse temor, se não tem essa reverência diante de Deus. Isso é importante demais. Significa que nada do que nós fazemos pode ser feito só por fazer, porque para Deus só serve se for feito com todo o temor, com toda a reverência. Na verdade, o pregador aqui deixa claro que uma religião sem a verdade do seu povo não serve para Deus. Por tudo que é feito para Deus é inútil, porque Ele não recebe, como diz a semana passada. É em vão, a adoração que esse povo me oferece é da boca para fora. É em vão, eu não recebo. E nós temos que estar preocupados com isso. É adoração de tolos. E por essa razão hoje, nós estamos sendo exortados por essa sabedoria maravilhosa, porque o Senhor quer ser adorado por um povo sábio e não um povo tolo. Porque sabedoria que nos faz viver dignamente, e tudo isso é motivado pelo princípio. Qual é o princípio da sabedoria? A sabedoria começa com o quê? Com o temor do Senhor. Com a maneira como nós nos prostramos diante dEle. Nós temos que ter reverência e cuidado ao nos aproximar de Deus. Temos que ouvir mais do que falar. Princípios de temor, tá bom? Ouvir mais do que falar. Nós temos que cumprir o que nós dissemos diante de Deus, porque isso demonstra o nosso temor. Nós temos reverência quando nós entramos na casa de Deus. Por quê? Porque aqui nós ouvimos a Deus em primeiro lugar. Você não veio aqui para falar, nem para falar mal dos outros. Você veio aqui para ouvir a Deus em primeiro lugar. Tem gente que vem para cá porque ensina. Não, você veio aqui para ouvir o Senhor. Nós sabemos que mais do que qualquer outra coisa, Deus espera ouvidos atentos e obedientes, e não sacrifícios tolos de quem tem conhecimento, que não tem conhecimento ou compreensão de Deus. A gente vai para a igreja para quê? Às vezes tudo que você precisa sentar e ouvir. Porque esse ouvido aí interessa para o Senhor. E através desse ouvido vai crescer uma fé aqui dentro, que vai transformar a tua história, que vai trazer salvação, e que vai fazer tudo diferente. Eu vou lá, levar minha oferta, porque Deus... o pastor vai fazer uma oração, uma reza braba lá, e ele vai me ajudar. Porque eu vou lá e... Tá. Mas nós temos que ter esse temor, sabe? Cuidado com as palavras. Diante de um Deus que esse temor... Por que ele está em outro nível? O texto diz aqui, ele está nos céus. E nós somos meros seres humanos, estamos aqui na terra. Então não servem palavras impulsivas que depois de ditas a gente se arrepende delas. Tem que tomar cuidado. Todo temor. Nós não falamos muito, e eu já encerro aqui. E mesmo aquilo que nós falamos, nós cumprimos. Mesmo aquilo que nós falamos, nós honramos. Isso é importante. Não ser assim, a Bíblia diz, é loucura, é tolice. Nós não, nós somos sábios. Nós não somos tolos, nós somos sábios. Somos o povo que sai de casa, se reúne na casa dele, e diante dele nós nos enchemos de temor. Porque nós sabemos que é o temor de Deus o princípio de toda sabedoria, e é Ele a fonte de sentido, significado e propósito da nossa vida. E se nós estamos meio esvaziados, meio sem saber o que fazer, meio sem respostas para a vida, comece temendo ao Senhor. Comece temendo ao Senhor. Comece cuidando das palavras, cuidando do ouvir. Comece cuidando diante de Deus, sendo reverente, assumindo compromissos, mas honrando todos eles. Por exemplo, quer ver uma coisa que acontece muito? Ofertas e dízimos. A gente assume compromisso com Deus. 1, 2.
A gente não consegue ficar. Mas não foi você, Deus pediu. Lembra de Ananias e Safira? Lembra? Venderam um campo, foram diante dos apóstolos e deram uma parte da grana, sim. E aí diz que o Espírito Santo de Deus veio e morreu e matou os dois. Nossa, que coisa mais horrorosa. O Espírito Santo matou os dois porque não deu dinheiro. E aí o que Pedro disse para eles? Ananias e Safira, quem foi que pediu para vocês? Alguém pediu alguma coisa? Alguém pediu? Não. Por que é que vocês então mentiram para Deus? O problema não foi o dinheiro, a oferta do dinheiro, o problema foi a mentira. Se ninguém pediu nada, por que vocês estão mentindo aqui? Fica lá com o seu dinheiro, fica com o seu campo. Ninguém pediu nada. E assim somos nós. Assumir o compromisso? Nós temos que honrar, querido. Isso é temor. E nós sabemos que é esse temor que vai dar um sentido, um propósito na nossa vida. Então, em resumo, nós aprendemos hoje sobre a importância de uma adoração sincera, onde a reverência, o ouvir, o cumprir as palavras e o temor de Deus são fundamentais para uma relação verdadeira com o Senhor. Entende isso? Sem isso é a gente dando uma de crentão. É um papel de crente, é uma fachada. Essa verdade precisa existir. Relação essa que pode nos preencher e dar um significado verdadeiro, nos encher de alegria. E é isso que o Senhor pretende fazer em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? Esse momento do Eclesiastes, assim, preocupado com isso que nós vamos fazer lá diante dele, na casa de Deus. Qual é a nossa atitude diante dele? Não há barganha com Deus, não há toma lá da cá, não há, entendeu? Dando que você recebe. Não existe isso com Deus. Nós vamos lá, movidos de um temor, de uma sinceridade de quem é reverente diante de Deus e faz tudo que faz com o Senhor, ouvindo mais o que fala, recebendo do Senhor e sendo edificado diante dele para ter o sentido verdadeiro que a vida precisa ter em nome de Jesus. Amém? Compreendeu? Leia de novo, entendeu essa palavra? Deus abençoe sua vida, que assim seja, que o Senhor seja sempre presente e que possa nos preencher cada vez mais de razões suficientes para que a nossa vida valha a pena, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe.